A pergunta é a seguinte: desfalque do Tadeu preocupa para a decisão em Curitiba, da sexta-feira, jogo que vale a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro? Por que eu levantei esse tema aqui? O Tadeu, e eu quero desafiar os senhores aqui da mesa, qual a grande defesa que o Tadeu fez nos últimos jogos com a camisa do Goiás? Qual o grande jogo que ele fez? Uma partida assim onde ele tenha feito defesas padrão Tadeu, né? Que ele tenha salvado, que ele tenha feito com que o Goiás tivesse vencido uma partida, conquistado um ponto. Eu queria que os senhores refrescassem a minha memória aqui. Inclusive eu tenho detalhes dados sobre o futebol do Tadeu até o momento. O Tadeu, que pela primeira vez na Série B, fica de fora de uma partida. Ele jogou todos os jogos até agora. Eduardo Cabral, põe pra gente aí na tela do canal do YouTube o que ele fez. 25 partidas, 2 gols, 2 assistências, jogou 2.250 minutos e ficou 8 partidas sem tomar um gol sequer. Mas pelo momento, Nivaldo Carvalho, você vê o Tadeu como uma peça fundamental? Né? Por exemplo, assim, não tem substituto pro Tadeu. Ele ainda tá nessa condição, mesmo diante de jogos questionados nas últimas partidas pela Série B, comandante? Não. E tem um detalhe, o Tadeu, todos nós aqui somos muito fãs do Tadeu, a gente exalta muito o Tadeu, mas ele não está no top 5 dos goleiros da Série B. O melhor goleiro da Série B é o Marcelo Rangel, sabia? E o Morisco, do Curitiba? Do Curitiba. Tem esse do Curitiba, tem aquele lá do CRB, tem o de ontem. O Albino, o Ayrton. O Albino é o do CRB, né? Mas o de ontem tomou um piruzaço. Tomou um frango, né? Mas a Série B dele é melhor que a do Tadeu. Foi uma coisa acidental. Então, o Tadeu, ele não faz, assim, um grande campeonato para a função de goleiro. Não é o Tadeuzaço mesmo, né? Ele é um goleiro normal. Um goleiro ele não chega, por exemplo, aos pés do que foi o Arley. Estou falando nessa temporada, estou analisando o Tadeu nesse ano de 2025. Mas tirando os outros anos, você acha que ele chega? Não, aos pés do Arley não. Assim, ele não está fazendo uma grande temporada. Ele faz gol de pênalti. Isso não é função de goleiro, isso é um plus, certo? Isso aí é um acessório, é uma virtude a mais que ele tem. Mas... Acessório de canoa? Porque qual que é a função do goleiro? Defender. A função do goleiro, a segunda função de um goleiro é bater pênalti? Não. Então isso aí é uma coisa acessória para ele. Então, vai depender muito do que o Thiago Rodrigues fizer, né? O seu substituto, mas a princípio não tenho essa preocupação, não. Mas você vê que você acha que o mesmo Thiago Rodrigues fazendo uma grande partida, o Tadeu corre risco de ir pro banco? Não. Zero chance. Eu também não. Não, o Tadeu é dono do time. Não vejo também não. Zero chance. Para que o Thiago Rodrigues faça uma grande partida, mas o Tadeu pra mim é titular absoluto. Não, se o Thiago Rodrigues fechar o gol, no jogo seguinte ele vai estar no banco. Ele vai no banco. Até porque assim, é lógico que a gente costumou, e até dentro da sua pergunta, né, ver o Tadeu fazendo temporadas brilhantes. E nesse momento, nesses últimos jogos, ele não tem sido aquele Tadeu. A temporada do Tadeu não é uma temporada sensacional não, Tim. Ele fez quantas defesas do campeonato? Você sabe tem um site aí, ô Thiago, que pegou assim, milagres que os goleiros fizeram, né, Tim? Na Série B. Archandbaum, né? Danilo. Você sabe quantos milagres o Marcelo... Cuidado. Aí você tirou a concentração do nível. O Rangel tá pegando pra caramba. Você sabe quantos milagres o Marcelo Rangel fez? Milagres no campeonato? Quantos? 11. O Rangel é muito bom goleiro. Né? Muito bom goleiro. Defesaça, assim. Como é que esse cara defendeu essa bola? Nem vocês sabiam de um detalhe? Porque assim, pra mim esse momento do Tadeu, ele diz muito sobre o Goiás nos últimos anos. Porque o Tadeu, pra muito torcedor esmeraldino, ele é ídolo. Sim. E, cara, pra mim não é nem a pau, você sabe por quê? Ídolo pressupõe conquista de títulos, pressupõe boas participações em Série A, né? Pressupõe uma série de fatores que o Tadeu não tem. O Tadeu é um bom goleiro, mas, por exemplo, o único título que ele tem, você sabia disso, Danilo Dias? Sim, Ele só jogou a final. O Marcelo Rangel fez toda a campanha da Copa Verde.
Aí ele vai e pega o gol do Goiás na final. Cara, a gente era O acostumado. Tadeu não tem um campeonato goiano, gente. Esse critério também de E não tá jogando bem na Série B, não. Ô, Tati. determinar quem é ídolo ou não é ídolo, aí é muito pessoal também, né? É, mas assim, tem alguns critérios, O Nivaldo falou a questão do bater pênalti ser um plus. E realmente é um plus. Mas eu vejo que quando ele erra, ele traz uma pressão ainda maior em cima dele. Porque aí o torcedor começou a falar, mas o Tadeu, já começa a contestar o Tadeu. Não o Tadeu o goleiro, né? Mas essa situação quando ele fazia o gol, os gols de pênalti eram um plus positivo, a partir do momento também quando ele erra, se torna negativo, né? Mas eu ainda tenho o Tadeu como grande goleiro, lógico que ele não tá fazendo a melhor temporada dele, longe disso, a gente já viu o Tadeu fazendo grandes temporadas E o que o Nivaldo aqui. falou aqui? Hoje, na questão das estatísticas, ele não está nem entre os 5 melhores goleiros da Série B. Em cima das estatísticas, desses lances de milagres, né? Como a gente coloca no meio do futebol, realmente ele não tem feito esses milagres. Por isso que eu falo, tá longe de ser o Tadeu que a gente viu em outras temporadas. Porque a gente viu o Tadeu tomando muitos gols numa Série A, mas muitas vezes ele fazia milagres. Vocês podem puxar na memória aqui de vocês que o Marcelo Rangel contra o Goiás fez 2 defesas extraordinárias. Inclusive o pênalti do Tadeu, né? E te digo mais, a gente era acostumado com o Tadeu milagreiro, que defendia, o time trouxe bem, perdia de 2, 3 na Série A, mas o Tadeu eleito o melhor em campo. Mas tomou 80 gols também. Exatamente, foi a Justo, defesa mais vazada. E se ele não fosse o Se não que fosse a gente tá ele, falando, tinha tomado o dobro. Tinha tomado 200. Só que agora ele virou um goleiro comum, Thiago. Ele não tá fazendo falta. Então eu vejo, o que me chamou mais atenção ainda foi o fato de que uma pessoa que se diz líder, se diz capitão, enverga a faixa de capitão nos braços quando entra em campo. É um dos jogadores que mais antigos está no elenco. Em uma semana decisiva, ele voltar para Goiânia por estar suspenso e não por lesão, me chama a atenção. Cuidado. O time sabe bem, ele jogou, ele sabe muito bem do que eu vou falar. Uma semana que você fica no sul do país, para não voltar, para treinar mais, cuidar da alimentação, ver vídeos, ter palestra com o treinador, reunir mais nos quartos, fazer oração, jogar baralho, etc. Um goleiro que é líder, volta para Goiânia para não se tratar e só porque está suspenso, cuidado. Não sei. Eu senti estranho isso. Eu ficaria, professor, eu sou o goleiro, não vou atrapalhar em nada. Manda o goleiro reserva pra cá e eu vou ficar. Posso ficar com o grupo? Quem foi treinando? Foi o Manuel, né? Que é da base. Ezequiel. E por que ele voltou? Ezequiel. E por que ele voltou? Eu quero saber por que ele teria voltou. sido uma decisão da diretoria? Cara, mas ele vai ficar aqui em Goiânia treinando com um preparador de goleiro segundo, o reserva? Fica Mas lá ajudaria em que lá? Thiago, eu ajudo no quê? No vestiário, cara, ajuda. Ajudaria em campo, pegando bola. Eu imagino que isso não tenha sido uma decisão dele. Não é uma decisão dele. Poderia partir dele a querer que ficar. de todos, cara. Podia chegar no Andrino, no Mancini e falar, ó, no momento posso ficar, porque o Edmar Torquato tá aqui, é o treinador principal aqui, nós vamos treinar do mesmo jeito, porque eles estão treinando lá da mesma forma. Eu vou ajudar o Thiago Então Rodrigues. poderia ser. Eu imagino assim que pode não ter partido dele esse pedido e a diretoria achou que não tinha necessidade de ficar, e tanto ele como o Pedrinho, e mandaram de volta, né? Porque são 2 jogadores que estão fora desse confronto de sexta. Debate das Feras, oferecimento Pizza Z. Há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Toledo Esportes, eleve seu jogo. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá. Seu AP pela Minha Casa Minha Vida é na Like Imóveis. E Clínica Dentária Anhanguera, sua saúde começa pela boca. Avenida Tocantins 450 Centro de Goiânia, 3225-0500. O líder, Thiago, não é só dentro de campo, não. Aí eu faço uma pergunta pra gente. Será que um Warley voltaria pra Goiânia? Não, mas aí que tá. É igual assim, eu acho que esse ponto é o menor de todos. Cuidado. Acho que nesse momento a gente precisa debater Precisa de aqui. todos, Thiago. Se a diretoria Não, tá tudo indo bem, pra lá, mas- uai. Só que eu acho assim que esse ponto é pequeno. Eu acho que o centro da discussão é que o Goiás tinha, antes da bola rolar na Série B, pelo menos teoricamente, para muitos aqui o melhor goleiro da competição. E 24 rodadas depois ele não tem mais nem o 5º melhor goleiro do campeonato. O que aconteceu com o Tadeu? E a queda de rendimento do sistema defensivo do Goiás caiu mediante a tudo isso, né? Começou a tomar muitos gols, o Tadeu já não tá fazendo aqueles grandes milagres como ele fazia, o sistema Por defensivo exemplo, já não Tim, protege tanto assim Quantos anos também. o Rangel tem? Quantos anos o Rangel tem? 36. 36. O Tadeu tem 33. 33. Né? Acho que é 3 anos mais jovem. Cara, o Rangel tá engolindo o Tadeu nessa Série B. Engolindo! O Tadeu faz uma Série B muito abaixo do Rangel. O Rangel é um goleiraço no Remo. Goleiraço. Daqueles assim que mudam placar de O jogo. Rangel é sensacional. Sensacional. Tá. O Rangel, que era a reserva do Tadeu aqui, ele está engolindo o Tadeu. Entendeu? Entendi. Então, assim, esse tipo de coisa tem que ser comentada aqui, tem que ser debatida. Thiago, é por conta do Tadeu que o Goiás está nessa fase difícil, nessa oscilação? Não é. Agora o Tadeu, Mas Thiago. tem que ser discutido também, ué. Agora o Tadeu, Thiago.
do ponto de vista do emblema da atitude, ele deveria ter ficado lá no Sul com os caras. Não, eu vou ficar aqui. Ele teria que ter pelo menos pedido. Eu falo assim, eu vou ficar aqui, deixa eu ficar, cartão amarelo, eu não tô machucado, eu vou ficar aqui com vocês e tal. Porque ele é o capitão aí, ele é o líder. É o cara que está há mais tempo aqui, ele está aqui desde 2018. Então, 2019, então são 6 anos que ele está aqui. Ele deveria ser o primeiro a falar assim, não, eu quero ficar aqui. Não, Tim, se ele fala assim, eu vou ficar aqui, não teria ninguém da comissão técnica, você vai embora. Não, ninguém peitaria ele, não. Não teria desculpa, né? Pra falar, Tadeu, você não pode ficar porque não tem... É um estadia a mais. Não tem quarto, tem que trazer o Ezequiel pra cá. Não, isso é... A diretoria tá banal. vindo. Não, você acha que isso pra mim, ele tinha que ter solicitado... Não, eu vou ficar aqui. Eu quero ficar, bate o pé, eu sou o líder, eu vou ajudar o Thiago, ele precisa de mim, vou orientar. E principalmente, o treinador dele tá lá, né? Exato. Porque ele veio pra cá, vai treinar com um segundo treinador de goleiro, ou um treinador de goleiro da base, que não é a mesma coisa. Ele vai treinar né? com 10, 15 cara que ficou aí. E aí, Thiago? Ô, Tim. Outra coisa, o Rangel, alguém falou aí, Thiago, fez 123 defesas no campeonato. Ele tem 37 anos, viu? É o que mais defendeu chutes no Campeonato Brasileiro. 85,42%, Nivaldo, de defesas. Ele é o goleiro que mais sofreu e mais defendeu chutes. Não, essa questão das 11 defesas, sim, ele evitou. É assim, coisa assim, impossível. De lascar mesmo a ele tampa. Evitou praticamente 11 gols que o Remo teria sofrido. E eu trouxe os dados aqui que o Rangel tem mais vitórias contra o Vila do que o próprio Tadeu. Você lembra que eu trouxe isso aqui? 6 vitórias e o Tadeu tem 1. E o Rangel ganhou um campeonato goiano, né? Ganhou um campeonato goiano, vai vendo. Que o Tadeu também não deu conta de conquistar. 2h55 agora, família, faltando 55 likes pra gente bater a meta. 55 likes pra gente bater a meta. Participe agora, mais 5 minutos aqui de programa. Não é possível que a gente vai ficar aqui, né, por 55 likes. Você que tá ligado aí no canal do YouTube, deixa o like agora para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Debate das Eras, oferecimento Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Fancin Digital, futebol ano todo por um preço ridículo. Vedacil, seu distribuidor Gates. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na Autovia. E Shopping do Escritório. Entregamos em todo o Brasil. Seu espaço merece o melhor. Venha para o Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Você tem uma explicação para essa queda do Tadeu, o maestro Tim? Não, explicação se não tem, né, Thiago? É lógico que tem muito essa questão que a gente questão fala dos pênaltis acabou pesando também, porque foi uma pressão pode ter danada pensado e emocionalmente falando pra ele, né? Porque foi totalmente desnecessário aquela situação ali, isso que eu falei, né? Era um plus, quando tava fazendo os gols, chamava mais atenção pro lado positivo. Ele errou só 2, não foi? Ele errou 2 seguidos, né? Foram 2 seguidos. Contra o próprio Remo e depois contra o Amazonas. Amazonas lá, né? Então isso traz uma situação emocional ruim. Ele passou ali por muitas críticas diante dessa situação e críticas que não precisava ele receber, porque assim, como a gente fala que é um plus, né, porque a principal função dele é de se defender. Eu vejo que ele não vive um momento bom. E no futebol tem muito isso, né? A gente sempre fala de jogadores que tem essa questão de momento, a gente fala dos times, são 38 jogos, são muitos jogos, é difícil você fazer 38 jogos em alto nível, mas eu vejo que essa temporada do Tadeu, ela tá bem abaixo do que a gente já viu e que a gente sabe que ele tem condições de render. Em Série B, a diferença é muito pequena. O primeiro colocado, ele perde pro último colocado. Aconteceu isso, Goiás e Atlético. Ô, Thiago. Então, quando você tem... o que tem segurado o Remo? Um grande goleiro, que é o Marcelo Rangel, que para mim é disparado, o melhor goleiro da competição do lado do Pedro Maurício, do Curitiba, e o Pedro Rocha, que resolve lá na frente. O artilheiro da competição, né? O Goiás, para mim, tem um bom camisa 9, que também não tem sido tão decisivo assim que o Anselmo Ramon, então um goleiro que não tem falhado, mas também não tem resolvido, gente. Vai entregar 10 gols no mínimo, que é o que o Anselmo Ramon entrega. O Tadeu, assim, ele tem feito partidas normais, nada demais. Teve um torcedor ali que falou que o Tadeu tem a vida social dele como nós temos a nossa. Mas em uma semana dessa, se o Tadeu não tivesse sido suspenso, ele ficaria lá no sul do país para enfrentar o Coritiba. E outra, um atleta profissional, ele tem que pôr a vida social dele em segundo plano. O Tadeu tem a vida social dele e ganha mais de 200 mil por mês. Eu ganho 1.700. No momento em que mais o clube precisa dele, o jogador que vai entrar precisa dele, o grupo precisa dele como líder, não se faz só dentro de campo não, fora principalmente. Não, e dentro de campo também. O cartão amarelo dele foi ridículo. Ridículo. Você pensa que o cara não faz uma análise dos próximos jogos? Né? Não tinha necessidade, gente. É só chegar, dar um chutão pra frente. Se ele evita, ele tá 0-0, o último lance do jogo, ele vai e comete uma falta fora da área pra evitar um gol. Beleza, bacana. Agora o cartão que ele tomou foi totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Só que assim, a fase do Tadeu é tão boa
que a gente aqui chegou à conclusão, ao consenso de que ele não vai fazer tanta falta assim, né? Ou não? Eu penso que ele, no momento que tá, ele não vai fazer falta, não. Não, eu vejo que essa situação ela é muito. Vai depender muito do Thiago Rodrigues. Porque é um goleiro também que tem atuado muito pouco. É um goleiro que vai ser exigido. Porque a equipe do Curitiba é forte, é um time pesado, vai, se ganhar, abre uma margem muito significativa do segundo colocado. Então vai passar pelo Thiago Rodrigues. Abre 5 pontos do próprio Goiás, né? Ele pode ficar a 4 do segundo se o Criciúma vencer. É o jogo decisivo pro título do Goiás e pra vaga na Copa do Brasil. Se o Goiás perde pro Curitiba, dificilmente volta atrás, dificilmente pega de novo o Você Coxa. fala em relação a título, né? Não, acesso não. Acesso ainda tem uma cultura boa. Ainda tem Só que o Goiás joga o Goiás precisa do título, Claro, viu? claro. Pra voltar pra Copa do Brasil.